Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar para você sobre a teoria da relatividade restrita ou teoria da relatividade especial, certo? E bem, antes de mais nada, eu já peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe se quiser. Dúvidas, sugestões, podem colocar nos comentários aí e na descrição tem uma playlist de vídeos sobre a parte de relatividade, né? Restrita, teoria da relatividade restrita especial, e também de outras áreas da física moderna, certo? E bem, vamos lá então. Bem, essa teoria foi criada a partir de 1905 pelo Albert Einstein, né? O famoso cientista que todo mundo conhece, tá? E a ideia era justamente tentar explicar a questão da teoria eletromagnética, pois a teoria eletromagnética, ela conseguiu conciliar a eletricidade e o magnetismo e, ao mesmo tempo, mostrar que a luz é uma onda eletromagnética. Por isso o nome faz sentido, certo? E que essa onda, ok, se desloca a uma velocidade que é a velocidade da luz. Tá? Que, aliás, a velocidade da luz a gente chama como c, e o seu valor é de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. O valor aproximado, pois o valor real dela é um número bem quebrado ali. Ah, mas é aproximadamente esse valor, ok? Só que, bem, esta velocidade da luz está presente nos fenômenos eletromagnéticos, só que a velocidade ele é um conceito relativo, ou seja, depende do observador. Só que quando Maxwell, que foi o que conseguiu encontrar ali as relações do movimento ondulatório, ele encontrou esse valor de velocidade. Só que como velocidade é um valor relativo, né, depende do referencial, ficou a questão, tá, a partir de que referencial que eu estou observando essa velocidade? Daí se criou inúmeras teorias, tá? Teve um outro físico da época, o chamado Lorentz, que conseguiu aplicar algumas transformações ali, mas ele não soube explicar. Einstein aproveitou, né, essas explicações dele, que ele conseguiu explicar isso no mesmo ano que explicou o efeito fotoelétrico, né? O cara era maluco. E entrou a ideia da teoria da relatividade, uma outra área da física moderna, que daí se dividiu, né? Foi a física atômica para um lado, foi a física quântica para o outro, que se juntou com a atômica no meio do caminho, veio a teoria da relatividade, que depois veio a geral, que acabou se juntando, juntou com a astrofísica, deu uma confusão toda que está até hoje. Certo? Visto que isso aí começou em 1905, então faz 115 anos a recém. Bem, a ideia de Einstein era a seguinte: ele lança dois postulados, primeiro e segundo postulados. Isso de Einstein. O primeiro postulado diz que as leis da física são as mesmas para todos os referenciais inerciais. Ou seja, se o corpo não sofre nenhuma aceleração, qualquer observação que ele for fazer vai respeitar as mesmas leis que um outro observador que também está sem aceleração, independente da velocidade. A ideia é não ter aceleração, ok? O segundo postulado é que vem a encrenca, que diz que a luz possui a mesma velocidade para todos os referenciais inerciais. E vale essa aqui. Então, aquela velocidade c da luz que o Lorentz encontrou, na verdade, não foi a partir, sei lá, em relação ao centro do universo. Não, ele não encontrou isso. Não, é a partir de qualquer referencial que esteja inerte, ou seja, ou parado ou com velocidade constante. Qual é o problema que isso traz? Vou trazer aqui o seguinte experimento. Olha só. Temos um vagão. Tá? Aqui é um famoso experimento. Dentro desse vagão, essas duas aqui, vai ter uma pessoa fazendo o experimento de ligar um emissor de luz verticalmente para cima e esse feixe de luz vai subir, vai refletir na parede, né, pensando na parede espelhada, e vai voltar, ok? De forma que ele vai percorrer para ir para cima uma distância que é igual a c, que é a velocidade da luz, vezes o seu intervalo de tempo,
que eu vou dar o número t0, que é o que a gente chama de tempo próprio. O que é o tempo próprio? Aí daqui a pouco vocês vão entender a maluquice aqui. Tempo próprio é o tempo daquele que está em movimento, né? O conceito é um pouquinho mais aberto, mas para nós aqui é ótimo esse entendimento, né? Então, este aqui, que por enquanto eu não coloquei em movimento, mas eu meio que já entreguei o que eu vou fazer, vai medir o chamado tempo próprio. É o que acha que está parado, né? Porque isso aqui é o que ele observa, mas na verdade temos o vagão se movendo com uma velocidade. Se ele está se movendo com uma velocidade, o vagão, em determinado instante de tempo, vai estar em outra posição, vai estar em outra posição. Isso aqui é um ótimo experimento imaginário feito pelo Einstein, tá? E sempre com aquela mesma velocidade, de forma que de um ponto até outro percorre uma velocidade v vezes um tempo t qualquer, diferente desse t0, tá? Olha só, o que é esse t? Bem, se essa pessoa está dentro do vagão, ele não está levando em consideração esse movimento que ele está fazendo, ele está se colocando em repouso. Ele está se tornando o próprio referencial. Então ele se chama o tempo próprio, né? Ele está vendo a luz indo e voltar. Para ele está indo e voltando no mesmo ponto. Para esse cara que está aqui fora, está vendo uma coisa diferente. Se o vagão veio daqui para cá e depois veio para cá, enquanto a luz subia e descia, ele estava vendo um movimento assim para a luz. A luz subindo e a luz descendo, né? Pensando que o tempo que a luz leva para subir e descer é o tempo que leva para o vagão ocupar essas devidas posições. Tá? Então, o que acontece? Este daqui está vendo no que se chama tempo próprio, o tempo de quem está em movimento, c vezes o tempo dele. Esse de fora, observa esse movimento aqui, c vezes t. Porque concordamos que essa distância é menor do que essa. Só que pelo postulado de Einstein, para tentar justificar as equações de Maxwell, o eletromagnetismo todo que estava sensacional resolvido, ele teve que introduzir essa diferença de tempos aqui. Por distâncias diferentes, não é porque vai ter velocidades relativas diferentes, não, mas tempos diferentes, certo? Uma outra analogia é o seguinte, se eu estou correndo e eu vejo alguém correndo junto comigo, eu vou ter uma velocidade relativa entre esses dois, entre eu e o cara, que é como um vai ver o outro, como se fosse uma diferença de velocidades. Só que para a luz não acontece isso. Eu não consigo ver a luz mais devagar porque eu vou tentar andar do lado dela, ou ver ela mais rápido porque eu vou ir contra ela. Não, eu vou ver exatamente da mesma forma se eu estou em movimento ou em repouso. E essa é a ideia da relatividade. Tá? De forma que se eu estou na velocidade da luz, teoricamente, eu não vou ver a luz parada, não. Eu vou ver a luz se movendo como se estivesse na velocidade da luz, certo? E aí que está a encrenca, que é o quê? Eu tenho, para explicar essa constante da luz, dizer que o que se altera em dois pontos diferentes, em dois observadores diferentes, é o tempo. Tá? E aí que Einstein entra com um negócio mais absurdo ainda, que é a chamada dilatação temporal, que diz que o tempo t deste cara que está medindo é igual ao tempo próprio, ou seja, o tempo de quem está lá em movimento, né? Divididos pela raiz quadrada de u menos v sobre c, isso aqui é o quadrado. Tá? De forma melhor, só para reduzir isso aqui um pouco, não deixar tão feio, o tempo de que tem do lado de fora é T0 vezes um fator gama, chamado fator de Lorentz. Eu falei dele agora há pouco. Ele chegou nessas equações, só que ele não sabia explicar e, bem, naquela época, dizer que o tempo ia correr diferente para os outros era um troço absurdo. Então, nem se passou na cabeça dele. Este fator gama, ok?
ele é igual a 1 divididos pela raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Então, entrou aqui uma ideia de relatividade, dilatação temporal, né? Por que isso não... Eu falo isso aqui, parece coisa de filme, né? Por que a gente não percebe isso no dia a dia? Seguinte, eu estou pegando a velocidade da luz, que é este valor aqui, que dá 300 milhões, eu estou elevando ao quadrado para fazer essa divisão. Qualquer valor que eu for colocar aqui de velocidade do dia a dia, e eu dividir por 300 milhões ao quadrado, vai dar um número tão pequeno que esse 1 aqui não vai fazer diferença, vai continuar 1. Raiz de 1 é 1, gama é 1, os tempos são iguais. Então, isso era bem impossível de se pensar, até mesmo na época de Newton, porque não se conseguia ter nenhum equipamento que chegue a uma velocidade próxima da luz. Hoje não se consegue fazer isso ainda, mas se consegue botar partículas com velocidades próximas e analisar que o tempo de vida delas aumenta devido ao fator de dilatação temporal, ok? Uma coisa que aparece muito é o filme Interestelar lá, né? Quem já viu sabe que ele vai lá e fica indo meio que andando na dele, só que está sempre se jogando para o futuro. Por quê? Porque tem essa dilatação temporal. Ó, o tempo de quem está de fora é maior de quem está ali dentro, né? Fazendo o que tem que fazer. Né? E, aliás, vamos salientar que esse gama sempre vai ser um número maior do que 1. Maior ou igual, né? Tá? Se menor do que 1, não teria como. Eu teria que ter um tempo negativo. Fui tomar uma água, desculpa. E outro ponto é, se esse valor aqui é maior do que a velocidade da luz, eu tenho uma raiz negativa. Um tempo negativo muito menos existe. Então, acaba entrando a ideia de que é impossível se chegar a uma velocidade da luz. Apenas a luz consegue fazer isso. E a gente diz que a luz ela é independente para a luz, o tempo não existe, então ela consegue fazer esse movimento, né? Esse movimento na velocidade dela, certo? Bem, com isso, né, vem essa ideia de que isso aqui é a velocidade limite do universo. Com isso, a gente tem a questão da dilatação temporal. Então, quem está aqui dentro observando o movimento vai ter um tempo chamado tempo próprio. Quem está do lado de fora observando aquele outro ali, ó, vai ter um tempo, que é o tempo de quem está em movimento vezes este fator gama. E com isso também vem a ideia, além da dilatação do tempo, vem a contração do espaço. Né? Para quem está em movimento, o comprimento, que a gente chama de comprimento próprio, é igual ao comprimento divididos pelo fator gama. Ou seja, este cara aqui, se ele percorre uma distância que para ele para esse cara de fora é L, para esse aqui ele está observando um L0 menor. Né? Ou seja, se este aqui enxerga, o vagão andou 1 km, este aqui vai lá, eu medi 800. Mas claro, isso só acontece se eu tiver velocidades próximas à da luz. Né? Não vai acontecer um evento desses dentro de um carro a 100 km por hora, uma pessoa andando. Não. Por quê? Porque eu tenho este fator aqui, ó. Ao c quadrado ali, eu vou dividir por este valor ao quadrado. Então vai dar um número extremamente pequeno. Então só com velocidades consideráveis, próximas à da luz, que eu consigo observar esses fenômenos. E este fenômeno é observado, por exemplo, não observado, mas é perceptível em satélites GPS, por exemplo. Né? O que acontece nos satélites GPS? Eles fazem correções em base nessas transformações, nessa ideia da relatividade, para conseguir manter a precisão. Porque se não houvesse essa dilatação para fazer a correção no GPS, se ele não levasse em conta que isso acontece, para cada dia que passasse, o GPS ia aumentar o erro de distância em mais ou menos 10 quilômetros. Né? O que não é muito legal para um GPS, certo? Então a gente acaba tendo essa questão na relatividade, que é justamente isso. A constância na velocidade da luz, que é a mesma para qualquer referencial, e qual é a consequência disso? Dilatação do tempo. Tá? Quem está aqui dentro, o tempo vai passar muito devagar. Se tiver uma velocidade próxima da luz,
para este cara aqui passa 1 ano, para esse aqui podem passar 100, 20, para não exagerar tanto. E também contração do espaço. Tem vários outros fenômenos, mas para vestibular, principalmente, são estes dois que são cobrados aí, certo? Bem, pessoal, para falar da relatividade era isso, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, podem postar nos comentários, sugestões também, vou adorar, tá? E bem, lembrando das listas de exercício na descrição, e desejo a vocês, então, bons estudos e até a próxima!